Olá, esse é o canal Você Questiona Isso e eu sou a Ilma Paula. Aqui contamos casos criminais reais resolvidos e histórias bizarras que acontecem no mundo. Se você curte esse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever neste canal. Não estamos aqui para desrespeitar as famílias, mas sim levar conhecimento para ajudar pessoas a se livrarem de certas armadilhas. Sem mais delongas, vamos para o caso de hoje. Nos Estados Unidos, numa cidadezinha de apenas 4.000 habitantes chamada Millstate, Illinois, foi onde uma jovem de 17 anos chamada Ashley Reeves viveu um verdadeiro pesadelo. Ashley morava com os pais e a irmã caçula chamada Casey. Ela era uma excelente filha, uma boa estudante, ela tinha boas notas. Mesmo faltando um ano para se formar, ela já tinha uma ideia de qual faculdade iria fazer. Ela era muito bem resolvida na vida, dedicada e bem popular entre os amigos, e querida por todos que a conheciam. Ela tinha um namorado que se chamava Jeremy e todos gostavam deles como um casal. Na manhã do dia 27 de abril de 2006, a Ashley acordou como todos os dias. Levantou, tomou café da manhã, se arrumou para ir à escola e ajudou a sua irmã a se arrumarem para saírem juntas, como faziam todos os dias. Quando estava saindo de casa, ela avisou os pais que ao sair da escola, iria a uma entrevista de emprego com o carro do namorado e depois iria jogar basquete com as amigas em um parque da cidade. Os pais disseram que tudo bem, desejaram sorte na sua entrevista e pediram que ela avisasse se tinha dado tudo certo e que ela não ultrapassasse as 22h30 e avisaram que esse era o horário limite que ela poderia chegar. A Ashley respondeu que sim, que estava tudo bem, que voltaria no horário marcado, deu um beijo na sua mãe e saiu com sua irmã para a escola. E foi ali perto do horário da saída da escola que a Ashley encontrou Jeremy, o namorado dela, no corredor da escola. Ela pediu as chaves do carro que ele havia prometido e ele as entregou, desejando sorte na entrevista, se despediram. E ela seguiu para o próximo corredor, pegou sua irmã e a deixou em casa, dando-lhe um abraço e seguiu em direção à sua entrevista de emprego, que ficava em uma cidadezinha de Fairview Heights, dava mais ou menos assim uns 25 quilômetros da casa delas. Mais tarde, já era um pouco mais próximo ali das 10 horas. Os pais da Ashley começaram a perceber que não tiveram notícia nenhuma da filha, nenhuma mensagem que dissesse como foi sua entrevista naquele dia. Isso não era do feitio dela, então eles resolvem perguntar para a irmã se ela havia tido alguma notícia da irmã. A Casey diz que desde o momento que se despediram não havia mais se falado. Então eles decidem ligar para ela. Os pais ligavam e mandavam mensagem de texto e nada. Ela não respondia nada, os pais começam a ficar bem preocupados com essa situação. Então eles resolvem ligar para o Jeremy, o namorado dela. Jeremy atendeu e disse não saber dela e que estava tentando ligar fazia muito tempo. Mas ela não respondia nenhuma mensagem, nem atendia o telefone. Os pais ficaram ainda bem mais preocupados do que já estavam e eles pegam o telefone e começam a ligar para todos os amigos de Ashley. Todos que sabiam ter vínculo com ela e ninguém sabia dela. Ninguém tinha uma notícia. E o pânico foi batendo. E a mãe de Ashley começa a ter aquele pressentimento ruim e pega o telefone e liga para a polícia. A polícia dessa cidade já estava inclusive acostumada a receber esse tipo de ligação. De pais preocupados com filhos que sumiram, já que em uma cidadezinha tão pequena é normal os adolescentes sumirem de vez em quando, por não ter muito o que fazer por ali. Porém, o policial que atendeu a mãe de Ashley conseguiu perceber o pavor e o medo que estava em sua voz e percebeu que se tratava de algo muito sério e resolveu agir imediatamente. Nisso, a polícia pensou em tentar localizar o carro do Jeremy, porque ela estava com aquele carro. E então os policiais saíram nesta busca, tentando achar o carro. O primeiro lugar que a polícia fez a busca foi no parque mais popular ali entre os adolescentes da cidade, porque tinha quadras de basquete, as pessoas se reuniam ali para curtir, jogar bola ou apenas ficar sem fazer nada mesmo. Logo que chegam no parque, eles dão de cara com o carro do Jeremy estacionado bem ali no parque. Só que nada de Ashley, não tinha sinal algum que ela esteve por ali. Então a polícia começa a fazer uma varredura pelo parque, tentando localizar onde estava. Mas eles ficam a noite inteira ali naquela busca e o sol já estava começando a nascer e não tinha nada. Não tinha uma pista, não tinha absolutamente nada que indicasse que Ashley esteve por ali. A polícia começou a suspeitar que alguma coisa podia ter acontecido, algo muito ruim. A polícia resolve trazer o Jeremy para a delegacia para eles o interrogarem, afinal, ele foi a última pessoa que a viu e era muito próximo dela, já que era um namorado. Então eles levam ele para a delegacia para começar um interrogatório. Mas durante todo o interrogatório do Jeremy, ele se mostrou bem preocupado com a namorada e parecia não saber mesmo o que estava acontecendo. Ele tinha um álibi bem forte e tudo que ele falou não tinha contradição nenhuma.
Então a polícia logo descartou Jeremy como suspeito e o mandou para casa. A polícia começou a trazer todos os envolvidos com a Ashley, amigos, familiares, todas as pessoas que conheciam ela, que eram do ciclo dela, começaram a ser interrogadas naquele dia, para tentar descobrir qualquer coisa, qualquer pista que pudesse ter acontecido com a Ashley. A polícia, já sabendo que os adolescentes têm segredos, começaram a tentar ver se tinha alguma coisa que as amigas mais próximas da Ashley pudessem estar escondendo. E usando várias técnicas de interrogatório, a polícia finalmente consegue descobrir que tinha realmente alguma coisa muito bem escondida ali. Uma das amigas da Ashley acaba falando que elas estavam escondendo sim alguma coisa, que na verdade a Ashley não tinha só aquela relação amorosa, que na verdade ela tinha 2 namorados, a relação principal que todos conheciam e também mantinha um segundo relacionamento. Um relacionamento muito secreto e ilegal com uma outra pessoa. E para conseguir manter essa relação em segredo, ela mentia para a família e para o Jeremy. E as amigas falaram que foi exatamente isso que a Ashley tinha ido fazer no dia anterior ao seu desaparecimento. Aí as meninas começaram a contar tudo o que estava acontecendo e então elas revelam o nome do tal namorado. O nome dele era Sam Shelton. A polícia localiza o Sam bem rápido. Ele estava em um treino de beisebol, onde a polícia se dirige ao meio do campo, interrompe o treino e o leva para a delegacia, onde começa o interrogatório de Sam. A polícia pergunta tudo sobre a relação dele com a Ashley, mas a princípio ele começa assim, bem relutante, diz conhecê-la, que são apenas amigos, mas que não a viu. Mas depois de algumas perguntas e respostas, sempre com bastante contradição, a polícia resolve aumentar a pressão e tenta pegar ele nas suas mentiras. E depois de 12 horas de interrogatório, a polícia começa a fazer aquelas perguntas do tipo: o que a sua mãe ou a sua avó vão achar de você estar mentindo para a polícia? O que elas vão pensar de você? Aí ele não aguenta e acaba cedendo. A polícia já estava bem preparada e já sabia que não ia vir boa coisa dali. Mas eles não tinham ideia da brutalidade que ouviriam a seguir. E aqui vai um pequeno resumo da confissão do réu. No dia que a Ashley sumiu, ela realmente foi para a entrevista de emprego. E assim que ela terminou, foi até o parque, onde ela falou que ia jogar basquete. Estacionou na mesma vaga em que a polícia encontrou o carro de Jeremy. Chegando lá, ela encontrou o Sam, entrou em seu carro e saíram dali. Eles foram então dirigindo até um local mais afastado do parque. Lá ficaram à vontade, namoraram bastante. E segundo ele, naquele momento ele decide terminar o relacionamento. Então eles começam a ter uma discussão e um conflito se instalou entre os dois. E ele resolve expulsá-la do carro. E ela diz que não vai sair e que eles irão conversar e se entender. E aí ele perde a paciência e, em um acesso de raiva, dá um mata-leão na moça, tentando tirá-la de dentro do carro. Na verdade, ele disse que a intenção dele era imobilizá-la para que ela saísse do seu carro. Até que em um determinado momento ele escutou um barulho. E ele se assustou e ficou apavorado e a solta. Mas o corpo dela cai completamente mole para frente e bate a cabeça no capô. Ele disse que estava apavorado, pensando que o pescoço dela estava quebrado. E estava. E em um gesto de desespero, segundo ele, olhou em volta para ver se alguém tinha visto alguma coisa. Ele resolveu pegar então ela e encostar de volta no banco, quando ele percebe que ela está viva. Ele resolve terminar o que já havia começado e começa a apertar o pescoço dela para deletá-la de vez. Mas ela seguia respirando e neste momento ele pega o cinto e enrola em seu pescoço e aperta com toda a força. E a cena já era caótica, ela estava com os olhos para fora, a língua para fora, completamente azul. Ele diz que puxava e olhava para o outro lado para não ver aquilo, pois ele estava muito incomodado com toda a cena. Ele puxou com tanta força que o cinto arrebentou. E ele resolve checar se ela tinha feito a passagem mesmo. E ele diz que naquele momento ele teve certeza que ela não estava mais ali. Aí ele empurra o corpo para baixo do banco para ninguém ver que tinha um corpo ali e sai dirigindo vários quilômetros para longe dali, para uma floresta bem fechada. Chegando a um determinado local, ele abre a porta do carro e simplesmente puxa o corpo de qualquer jeito e larga ali no meio do matagal. E vai embora. A Ashley não era a única adolescente que tinha uma atração pelo Sam. Muitas garotas achavam ele super bonito, atlético, ele tinha os olhos azuis, bem chamativos, mas havia um grande detalhe que muda tudo sobre Sam. A primeira reviravolta disso tudo é que o réu, na verdade, não era só um aluno da escola.
Na verdade, ele era um professor da escola. Ele tinha 27 anos e também era técnico do time de beisebol da escola. A polícia descobriu que alguns anos antes, quando ela tinha por volta de 15 anos, ele começou a flertar com ela, fazendo todo um joguinho de sedução para dar uma falsa ilusão de que ele estava apaixonado. Mas, na verdade, ele só estava abusando de uma menor de idade mesmo. Além de ser professor, o Sam era Wesley Amador nos Estados Unidos. É tipo aquelas lutas fake, sabe? Um estilo telecat. E neste mundo ele era conhecido como o professor. Esse era o nome artístico dele. Embora ele fosse somente amador, ele entendia bastante de artes marciais e sabia muito bem como usar uma técnica de mata-leão. Ou seja, ele sabia muito bem que a Ashley não tinha a menor chance de escapar dele naquela noite. Depois de terminar sua confissão, ele se prontifica a mostrar para a polícia o parque onde estava o corpo da Ashley, mas nas últimas horas do dia tinha chovido muito naquela região e a floresta estava muito escura e levou um bom tempo para o Sam conseguir identificar onde tinha deixado o corpo. Porque estava à noite e nessa hora a polícia começa a achar que ele está meio enrolando. Mas depois de mais ou menos 40 minutos, um dos policiais começa a iluminar e vê o pé dela. Fica aquela comoção e todos resolvem iluminar para ver a situação do corpo. Ela estava toda suja de lama, cheia de picada de insetos, o pescoço estava quebrado, em uma posição bizarra, tipo de filme de terror mesmo. E de repente, enquanto todos olhavam aquela cena horrível, vem a segunda reviravolta da história. O peito da Ashley começa a mexer. Sim, ela começa a respirar. Ela estava viva. Como pode isso? Ela tinha sido abandonada por mais de 30 horas, com o pescoço quebrado e estava respirando. Isso que é vontade de viver. Paramédicos saem correndo e tentam estabilizar ela da melhor maneira possível e correm para o hospital. Quando ela chega no hospital, os médicos rapidamente colocam ela em um coma induzido para tentar salvar sua vida da melhor maneira possível. Os médicos do hospital resolvem falar com a família que, devido a todas essas lesões gravíssimas, provavelmente ela não ia conseguir sair daquele coma induzido. Mas, milagrosamente, se recuperou completamente. Sim, minha gente, ela saiu daquele coma. Ela teve que aprender a andar, a falar, a se adaptar. Foi um longo período de recuperação, mas ela conseguiu. Ela se recuperou completamente e hoje ela tem 34 anos, é casada e tem 2 filhas. Ela vive uma vida completamente normal e ela não ficou com nenhuma sequela daquela noite fatídica. Graças a Deus. Já o Sam, aquele monstro, foi condenado a 20 anos de prisão por tentativa de homicídio e está na cadeia até hoje. Essa versão foi contada por ele, ela não lembra do que aconteceu. Deus é maravilhoso, o que ele decide ninguém muda. Questione com respeito, compartilhem, deixe seu like e até a próxima.